Mulheres de Esperança. A Leonor gosta de desafios difíceis, não daqueles que se resolvem depressa com meia dúzia de contas ou uma leitura rápida. Gosta dos que obrigam a parar, a pensar, a tentar outra vez. Daqueles que, quando finalmente se resolvem, fazem nascer um sorriso sem que ninguém esteja a ver. Na escola dizem que ela é excelente. Todos os anos o seu nome aparece no quadro de excelência da escola, escrito com letras bonitas ao lado de outros colegas que também tinham conseguido médias muito altas. No dia da cerimónia há palmas, fotografias e diplomas. Os pais vestem-se melhor nesses dias. A mãe emociona-se. O pai aperta-lhe o ombro com orgulho. Ah, esta é a minha menina, a minha Leonor 19. A Leonor sorri, sempre, mas no fundo pesa-lhe uma pergunta. Serei só um número? E no dia em que eu não tiver notas excelentes, já não vão gostar mais de mim? Bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Hoje vamos falar sobre a pressão de apresentar resultados que os mais novos também sentem. Não percas pitada. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Sónia, quando eu comecei a ver estas distinções na escola dos meus filhos, eu fiquei muito admirada. Isto no meu tempo não existia. Na tua escola havia? Não. Pois. Quer dizer, havia aquele reconhecimento do melhor aluno, tinha mais atenção, mas nada assim neste Formal. nível. Sim. Pois. E a verdade é que existiam vários alunos, exatamente como tu dizes, com um aproveitamento excelente. Éramos bons alunos porque os pais pressionavam, é verdade. Mas também porque tínhamos brilho nisso. É em dar o nosso melhor e em ver os resultados, ainda que não fossem tão publicitados como agora, não é? Sim, eu gostei dessa palavra, publicitados, Isso. não é? Porque às vezes é um pouco isso, uma propaganda. Atenção, não estamos a tirar nem a desfazer o mérito destes prémios. O trabalho e os bons resultados devem ser reconhecidos, claro que sim. Mas, no entanto, há algumas questões que precisamos pensar. Se calhar convém esclarecer primeiro o que é isto dos quadros de honra que estamos a falar, não é? Sim, como diz o GPS, assim que possível volta atrás. Vamos voltar ao princípio. Ok, então, quadros de excelência e de valor amplamente implementados nas escolas portuguesas constituem instrumentos de reconhecimento do mérito académico. No ensino secundário, distinguem-se os alunos com média acima dos 18 e das atitudes cívicas dos alunos, que é então o quadro de valor. E embora sejam frequentemente apresentados como mecanismos positivos de motivação e valorização do esforço, também levantam questões pedagógicas complexas, sobretudo quando analisadas à luz da investigação científica sobre a motivação, desigualdade educativa e políticas de avaliação. Certo. Antes de nos focarmos naquilo que nos inquieta, que já deu para perceber que temos aqui algumas inquietações, importa reconhecer o que estes prémios de facto têm de positivo. Primeiro, funcionam como formas de reconhecimento simbólico do esforço, do desempenho e das atitudes dos alunos. Isso é tão importante, Inês, porque parece que às vezes o sistema do ensino parece estar mais focado em caçar o erro dos alunos. Sabes, quantas vezes ouvimos os miúdos a dizer e o professor fez mesmo este teste para tirarmos todos negativa? Pois é verdade. Ou, por exemplo, parece que estava mesmo à espera que a gente não estudasse para fazer isto, ou que não estamos preparados, ou ainda não demos a matéria suficiente. Isto não é verdade, não é? É a percepção deles, se calhar porque não se prepararam bem, lá está. Mas a verdade é que focamos muito mais no erro e nas dificuldades que nos acertos e no potencial. Certo, concordo contigo. Para muitos estudantes, especialmente daqueles que investem fortemente no seu percurso académico, o reconhecimento formal pode representar uma fonte importante de motivação e de validação social, com certeza. Agora é que tu tocaste aqui num dos pontos críticos desta conversa. Então, Validação, pois. não é? Então, a literatura científica, nomeadamente os estudos sobre motivação intrínseca e extrínseca, sugerem que recompensas externas como prémios, distinções e classificações podem, em determinadas condições, diminuir o interesse genuíno pela aprendizagem. E isso é muito interessante, não é? Faz muito sentido o que acabaste de dizer. Quando os alunos passam a estudar, sobretudo para obter o reconhecimento ou as recompensas, o foco desloca-se do processo de aprendizagem para o resultado final.
E nós somos muito mais do que um resultado, sem dúvida. Exatamente, e eu já perdi a conta de quantos programas nós já fizemos onde alertamos para os perigos de uma vida baseada apenas nos resultados visíveis aos outros. Certo? E isto remete para o problema crescente da comparação, que também já falámos imensas vezes. E outro ainda que recentemente abordámos na série Os Sete Pecados Capitais, a inveja. Essa é muito forte. Olha, e é muito real também. Mas essa reflexão também nos leva a uma outra pergunta. Quem é que realmente compete? Pois é. Quem é que realmente inveja? É que segundo o relato que nós vimos da história da Leonor, a pressão vem de casa, não é? Quem Sim. está a competir para apresentar a filha como sendo brilhante, como sendo troféus, no fundo são os pais. Pois é. E eu acho que isto agora vai ser assim um bocadinho desconfortável, mas tem que ser dito. Então, força. Então, queridos pais e mães, será que estão a tentar realizar os feitos que vocês não conseguiram através dos seus filhos? Ou estarão a projetar neles os vossos desejos e ambições não realizados? Duas perguntas muito difíceis, mas temos que olhar para elas. E refletir. Sim, sim, sim. Nós temos a querer ir contra uma postura de vida que incentiva o esforço e a dedicação ao trabalho. Nada disso. Sim. Até porque isso seria completamente contrário aos nossos princípios de vida e àquilo que nos rege. Ponto. Enquanto cristãs, sabemos bem como a Bíblia incentiva a constante procura por conhecimento, por sabedoria. Todo o livro de Provérbios que falamos aqui imenso se baseia nisso, não é? E em como somos incentivados a fazer sempre o nosso melhor com excelência. Não estamos a criticar isso. Claro. Eu acho que o mais importante aqui é refletir porque é que estes reconhecimentos externos são tão importantes, Exato. não é? O que estamos a tentar suprir com essa validação? E onde estamos a ancorar a identidade dos nossos filhos? É exatamente sobre isso. E logo no início do programa, quando apresentámos o relato da Leonor, a jovem perguntava: serei só um número? E no dia em que eu não tiver notas excelentes, será que vão continuar a gostar de mim? É que isto reflete uma jovem que está a atravessar uma crise de identidade. E a juventude passa por crises de identidade, Sim, não é? sim, nestas idades, sim. Reflete uma jovem que receia não ter valor além dos resultados académicos. Ora, isto é muito perigoso. Isso deixa os nossos filhos inseguros emocionalmente. Podem ser ótimos em termos cognitivos, mas emocionalmente, como é que eles estão? Temos de olhar para isso. Sim, e isto faz-me ainda pensar numa outra coisa, Inês. Esta crença de que é apenas um número, não é? E que o seu valor está apenas nos seus resultados, vai fazer com que, quando se tornar uma profissional, vai acreditar que o seu valor está apenas no trabalho e no desempenho. Isto porque foi ensinada desta forma, concordas? Sim, sim, faz sentido. Sim, e as nossas emoções e o conceito que temos de nós próprios serão determinantes para a superação dos desafios da vida, não é? E os grandes desafios da vida não são apenas cognitivos. Vão requerer o domínio de competências socioemocionais. Olha, é muito interessante falar sobre isso, porque aqui há uns anos vi um artigo publicado na página da Page Personnel, que é uma empresa de recursos humanos, que referia que 90% das demissões, 90% é imenso, Uau, é muito. 90% das demissões acontecem por má conduta dos profissionais. Ou seja, o que é considerado má conduta? Incapacidade de receber feedback, ou seja, críticas, dificuldade em trabalhar em equipa, instabilidade emocional, falta de competências de comunicação. Eles são contratados pela parte académica brilhante, mas depois eles não conseguem sustentar porque falta-lhes o resto. Sim. Olha, e é por isso que eu gosto tanto de também existirem, do facto de existirem quadros de honra. Os de Não é? valor, não é? Sim. Os de valor. Que são prémios que distinguem as competências sociais e humanas dos alunos, mas parece que desconsideramos um bocadinho esse reconhecimento, não Pois é? é. É como se entendêssemos como algo de menor valor. E não é, na verdade, porque até podes chegar a uma posição muito elevada na tua vida profissional, mas se tu não tiveres o caráter necessário para sustentar essa posição, tu vais ser um líder intragável, com quem ninguém gosta de trabalhar, autoritário, mas sem verdadeira autoridade. Aliás, vais ser um cretino, só tens poder. Verdade, e infelizmente existem muitos assim. Se ninguém Infelizmente. gosta de trabalhar com este tipo de pessoas, porque é que insistimos em perpetuar este tipo de educação focada apenas na exclusividade dos resultados?
Grande pergunta. É uma grande pergunta. Pois é, olha, tenho outra referência de que eu gosto muito, que é o novo CEO da Microsoft, o Satya Nadella. Ele conseguiu aumentar em muito a produtividade e, consequentemente, a faturação da empresa através do incentivo de medidas baseadas na empatia. Uau! É muito, muito interessante. Eu achei isto espetacular. Em janeiro, houve a reunião anual do Fórum Económico Mundial, ouviu-se falar imenso nisso, em Davos, e Satya deu uma entrevista muito interessante sobre o papel da empatia na produtividade e criatividade das suas equipas. Na sua definição, a empatia implica saber escutar o outro, mesmo o que ele não diz, e implica tentar chegar ao outro. Porque só aí é que tu vais desenvolver produtos que sejam necessários no mercado, quando consegues reconhecer o que o outro não te consegue dizer. Estás a ver? Sim, sim. É muito, muito interessante esta perspectiva. Então, se os grandes gigantes tecnológicos que faturam milhões perceberam que as competências humanas são o que nos irá distinguir cada vez mais daqui para a frente, por que é que nós temos tanta resistência em trabalhar esta área? Ora, eu tenho uma teoria, vou partilhar contigo. Porque é desconfortável, não é? Porque obriga a olhar para dentro, obriga a olhar para a alma, ao espelho, não é? E ver com sinceridade. Implica construir resiliência dentro de nós, mas também implica uma âncora. Sim, e muitos de nós não temos âncoras. Andamos um bocadinho à deriva, ao sabor das opiniões externas. O que vale é que nós somos mulheres de esperança e nós conhecemos uma âncora que nunca falha. É mesmo. Mas conhecemos também um espelho perfeito e um farol. Tá? É um 3 em 1. Tudo o que precisamos. Sim. Então não saias do teu lugar, pois a melhor parte ainda está por vir. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Se há assunto que a fé cristã faz questão de abordar, é a nossa identidade. Afinal, Jesus na cruz resgatou a nossa identidade como filhos de Deus. Logo, este tema é central para o cristianismo. Como é que esta noção de identidade pode afetar as outras áreas da nossa vida? É simples. Uma das ideias mais fortes da Bíblia é que o valor de uma pessoa não depende do que ela faz ou conquista, mas de quem ela é. Então, quando Jesus foi batizado, esta passagem é muito bonita, ele ainda não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nada de extraordinário. Deus falou do céu a seguinte frase: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E ainda há uma outra passagem de que também falamos muitas vezes, que diz: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Ou seja, os resultados exteriores que a sociedade aplaude, como os quadros de excelência, são vazios se o interior da pessoa não for rico em amor e caráter. Reconhecemos as pessoas pelo que elas mostram ou pelo que elas são. Exatamente. Eventualmente, se forem boas interiormente, isto também será visível. Não desprezemos essas características que são tão importantes. Outro aspecto importante é que nestas distinções muitas vezes existe uma desigualdade de início. Ou seja, muitos desses alunos, os que estão nestes grandes quadros de excelência a nível de notas, têm acesso a recursos e apoios que a grande maioria dos outros alunos não tem, como a ajuda em casa, explicações, que não estão assim tão acessíveis, e nem todos partimos logo do mesmo lugar. A Bíblia lembra-nos da responsabilidade do privilégio. Não deve existir para nos gabarmos, mas para sermos ainda mais responsáveis e até empáticos para com os outros. Sim, e vou trazer aqui um exemplo de uma parábola que está na Bíblia, que é uma história bem conhecida, que é a parábola dos talentos, em que o servo que recebeu 5 talentos duplicou-os, o que recebeu 2 talentos duplicou-os e o que recebeu 1 desprezou e escondeu. Ora, podemos partir com desvantagem, mas temos a obrigação de dar o nosso melhor com o que nos foi confiado, sempre. É muito interessante e um excelente exemplo, porque além de termos noção do privilégio, também não podemos fazer de vítima quando não temos esse privilégio, não é? Sim. E a Bíblia alerta, não há cá vítimas. Outro aspecto que me parece muito importante lembrar é como Deus nos alerta para o nosso coração. E temos estado a falar sobre o coração, não é? Como é que Ele nos
Ele é o que temos de mais precioso. Devemos desenvolvê-lo ao máximo e da melhor forma, então não podemos fazer nada por inveja nem por vaidade. Vou-vos ler algo muito bonito. Diz: nada façais por ambição egoísta ou vanglória. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração. A comparação aceitável existe. É connosco próprias. Não é? Hoje eu tenho de ser melhor do que aquilo que eu fui ontem. Assim faz sentido. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. À luz dos ensinamentos bíblicos, a nossa reflexão de hoje ganha uma dimensão ainda mais profunda ao recordar que o verdadeiro valor de cada pessoa não reside no desempenho, mas no seu caráter, na intenção e no caminho percorrido. Mais do que formar jovens que procuram ser melhores, o desafio passa por formar pessoas que dão o seu melhor com sentido, humildade e consciência do outro. Assim, o futuro da sociedade poderá passar por modelos de reconhecimento mais justos e inclusivos, capazes de equilibrar excelência com humanidade e mérito com compaixão. Há um caminho mais pleno, há um caminho melhor. Encontra esperança hoje.